Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. E nesta edição voltamos a falar de justiça, do atual estado e das perspectivas para o futuro. A conversa começa dentro de instantes. Eu sou a Paula Santos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Viva, Paula. Normalizando o abuso é o título da sua crónica esta semana no Expresso. Faz um retrato da investigação nos nossos dias, e já lá vamos, mas começa por puxar da memória para contar uma experiência pessoal dos tempos em que trabalhou, ainda enquanto jovem estudante, na Comissão de Extinção da PIDE. Quer contar-nos o que é que o incomodou mais nessa ocasião? Pois, eu vou buscar essa experiência, porque eu digo que se a Comissão de Extinção da PIDE não levou a nada, na perspectiva em que, pelo menos eu, se calhar ingenuamente, achava que o objetivo era levar a julgamento os crimes da PIDE, e isso não aconteceu. Por outro lado, para mim foi uma experiência de vida, sobretudo quando, absolutamente por acaso, e investigando dossiês da PIDE, me deparei com transcrições de escutas telefónicas que a PIDE fazia a pessoas envolvidas na resistência. E a sensação que eu tive foi uma sensação de nojo, de vassa, é pior que espreitar pelo buraco da fechadura de um quarto alheio, de uma casa alheia. Porque, de facto, as pessoas numa conversa telefónica, quando estão despreocupadamente a falar com amigos, a falar com a sua mulher, com a sua namorada, com o seu namorado, as pessoas falam livremente, têm uma sensação de que a sua privacidade está garantida, está segura, estão entre paredes. E, portanto, falam de tudo e mais alguma coisa, é toda a sua vida que está exposta ali. E eu percebi que, para um investigador, quer esteja a investigar crimes reais ou fictícios, quer a investigação seja legítima em democracia ou ilegítima, como era na ditadura, ele vai se deparar com coisas que estão muito para além daquilo que quer investigar, vai se deparar de facto com toda a vida de uma pessoa. E nesse sentido aquilo é uma violência absoluta, e aquilo que eu conto é que eu não era capaz de ler aquelas transcrições até ao fim, e jurei a mim mesmo que nunca contaria a ninguém, como nunca contei, que tinha ouvido conversas telefónicas de A, B, C ou D, porque era de tal maneira repugnante aquilo que, embora eu tivesse chegado lá, não por vontade própria, mas por acaso, a garantir a privacidade dessas pessoas passava pelo menos por nunca dizer a ninguém que elas tinham sido gravadas, embora provavelmente elas o soubessem. E, portanto, faz-me impressão hoje em dia, sabendo que há milhares de escutas instaladas a cidadãos e milhares de horas de gravações, e que, portanto, há muita gente que passa horas e horas sem fio a ouvir essas escutas. Como é que essa gente aguenta? Como é que tem fígado para aguentar aquilo? Isto é uma primeira meditação para nos darmos conta de que, de facto, uma escuta telefónica é uma violência, é uma devassa da vida das pessoas. E sendo assim, tem que ser usada em casos absolutamente excepcionais, segundo o Código de Processo Penal, quando é a última forma de obter prova de um crime, a que corresponde a pena de prisão superior a 3 anos, portanto prisão efetiva, e que não haja outra maneira de se chegar à descoberta da verdade, e que está dependente da autorização fundamentada de um juiz. O juiz deve escrever fundamentadamente porque é que autoriza essa escuta, e ela deve ser renovada a 3 meses. Mas, portanto, é um mecanismo de investigação absolutamente excepcional, que em Portugal se tornou no mecanismo, eu não direi normal, é mais do que isso. É o primeiro instrumento de investigação de que se lança a mão. Se alguém está sob suspeita, o que se faz imediatamente é pedir uma escuta ao telefone dele. Esse seu testemunho é uma ótima introdução para a nossa conversa, que se vai desenrolar daqui para a frente, sendo que eu ainda lhe queria perguntar, antes de ir aos casos mais concretos, queria pedir-lhe que lhe comentasse uma outra parte da sua crónica em que nos diz que desde o final, ou desde os finais dos anos 70, a investigação foi conquistando terreno às garantias dos investigados. Porquê é que Miguel acha que isso aconteceu?
Paula, se a gente olhar para as primeiras versões do Código de Processo Penal e para a letra da Constituição a seguir ao 25 de Abril, aquilo dava todas as garantias de defesa, porque elas eram consideradas parte absolutamente inalienável do que nós chamamos o Estado de Direito. E a pouco, com as revisões sucessivas do Código de Processo Penal, foram-se diminuindo as garantias de forma imperceptível e sempre com a justificação de que havia formas muito complexas e organizadas de crime e que, portanto, era preciso dotar a investigação de meios que facilitassem mais a intromissão na esfera da privacidade, na esfera dos direitos e garantias da defesa. O que é que aconteceu? Aconteceu que essa justificação, que em princípio se dirigia a crimes complexos como o tráfico internacional de droga, terrorismo, etc., generalizou-se a todas as formas de investigação e é o que justifica, por exemplo, que um João Galamba possa estar 4 anos sobre escuta como se ele fosse um traficante de droga internacional que a todo momento pode mandar vir um carregamento de droga da América do Sul e, portanto, tem que estar permanentemente sob escuta o seu telefone. Olhemos então concretamente para o exemplo que acaba de citar, o caso de João Galamba, alegadamente escutado durante vários anos. Ora, para isso acontecer, e o Miguel até já falou nisto aqui na nossa introdução, terá sido necessária uma renovação da autorização por parte de um juiz, por várias vezes. Que tipo de argumento pode invocar um juiz para prolongar esta ação? Eu não faço ideia. Agora, se cumpriram a lei, de 3 em 3 meses, segundo o artigo 187 do Código Penal, o Ministério Público tem que pedir uma renovação da escuta ao juiz. E o juiz, ao renová-la, tem que fundamentá-la. Se João Galamba esteve 4 anos sobre escuta, e isto não foi desmentido até hoje, 4 anos são 16 trimestres. Portanto, o juiz renovou 16 vezes a autorização de continuar com as escutas. Eu gostaria muito de responder à sua pergunta, Paula, mas para isso eu tinha que conhecer os despachos de fundamentação que o juiz de instrução deu e não os conheço. Falta informação para podermos tirar uma conclusão, não é? Exatamente, mas de facto era curioso saber como é que o juiz, por exemplo, à 10ª renovação do pedido do Ministério Público, como é que ele ainda continua a fundamentar a suspeita. Porque, tal como eu escrevi também neste texto do Expresso, eu duvido que o Ministério Público, quando põe João Galamba sob escuta, soubesse sequer de que crime é que ia desconfiar. Não é de que crime é que desconfiava. Qual era o crime que ia desconfiar e que iria justificar a introdução de escutas e a investigação? Porque até hoje, isto é extraordinário, uma pessoa é escutada durante 4 anos e até hoje João Galamba não só não foi acusado de nada, como nem sequer foi ouvido, não foi interrogado. Não foi interrogado. Agora, eu pergunto, e pergunto a um cidadão normal, acham admissível que num Estado de Direito uma pessoa, supostamente porque é suspeita de um crime, esteja 4 anos com o seu telefone sob escuta, lhe faça uma busca minuciosa à casa e nem sequer seja interrogado para saber qual é o crime de que o Ministério Público desconfia que ele praticou? Acham que isto é admissível? Falamos das escutas por estes dias, também por causa das recentes transcrições de uma conversa do ex-primeiro-ministro António Costa, justamente com o ex-ministro das Infraestruturas, sobre a CEO da TAP. Estes e outros casos de que já falou aqui e fala frequentemente nas suas crónicas, são razões que o levam a si e a outras personalidades a subscrever o Manifesto dos 50, a exigir uma reforma da Justiça. Mas depois de ter ouvido a nova ministra, o Miguel não ficou otimista em relação a essa hipótese de reforma. 2 coisas, Paula. Uma, o Manifesto 50 foi feito antes de se conhecerem as escutas do processo influencer. E essas escutas têm 2 coisas graves. Uma é terem existido. A segunda é terem permanecido no processo as transcrições, mesmo depois de um juiz do Supremo Tribunal de Justiça ter declarado que elas eram irrelevantes e que não tinham qualquer matéria criminal. E todavia mantiveram-se lá. Mantiveram-se lá e acabam sendo reveladas no dia em que se começa a discutir que António Costa tinha possibilidades de presidir ao Conselho Europeu. E, portanto, aqui as coisas são mais graves, porque nós perguntamos-nos porquê que guardam as escutas e porquê que em determinados momentos elas vêm à superfície. Aqui há uma clara suspeita, agora inverte-se o ónus da prova, é o Ministério Público que tem que afastar a suspeita de que não está a agir por razões políticas.
E essa suspeita é gravíssima, porque além do princípio de usurpação de poderes, trata-se de uma completa violação da lei e dos instrumentos que a lei lhe conferiu para outras coisas, não para isto. Em relação à Ministra da Justiça, eu devo dizer que eu baseei-me numa entrevista que ela deu na SIC, há cerca de 5 dias. Entretanto, parece que ontem deu uma entrevista na Rádio Observador, onde já disse coisas diferentes. Eu não vi entrevista, só vi citações de entrevista. Aí Rita Giudice já terá dito que era preciso pôr o Ministério Público na ordem. É preciso um procurador que ponha ordem na casa. São essas as declarações, sim. Ponha ordem na casa, que não há dúvida que o Ministério Público está a ser questionado pela opinião pública, etc. São declarações substancialmente diferentes daquelas que ela fez na SIC. Talvez o clamor público que tenha engrossado justamente a roda disto tenha levado a pensar 2 vezes. Agora, a primeira entrevista que ela fez na SIC, eu concluí que cá temos mais um político com pavor de tocar nos sacrossantos poderes do Ministério Público e mais do que isso, na prática instalada do Ministério Público, de cada procurador funcionar em total autonomia, inclusivamente internamente, hierarquicamente, não dar satisfações a ninguém. E se alguém levanta a voz e pergunta como é que isto se passa, sai a gritaria: a Jesus, querem tocar na nossa autonomia. Há 2 propostas ainda assim de Rita Giudice no pacote anticorrupção, em particular, que o deixaram preocupado. Quer explicar quais são? Uma é a delação premiada, que é um velho objetivo do Ministério Público. A delação premiada é aquela em que, num processo em que existem vários arguidos, os investigadores pegam num deles, normalmente começam por pegar da parte mais fraca de baixo para cima e transformam num diletante dos outros, a troca de negociarem com ele ou uma isenção de pena ou uma redução substancial de pena. E então, normalmente isto avança sem pirâmide, consegue-se isto por baixo. O fulano que está no último nível da escala de incriminação denuncia quem está acima, depois vai-se procurar acima quem quer denunciar outro que está mais acima e vai-se por aí fora. O que é que isto levanta do ponto de vista, já não discuto do ponto de vista ético, que é escolher uns que vão ser castigados e outros que não vão ser castigados? Para além disso, qual é o problema principal que isto levanta? É que aliciados com um perdão de pena ou com uma redução substancial da pena, qualquer um é tentado a dizer o que quiser, não só a verdade, mas também a mentira. E como é que o Ministério Público vai conseguir distinguir o que é verdade e o que é mentira? Porque a delação premiada permite ao Ministério Público abster-se de ter que fazer as investigações que devia fazer, porque se encosta à delação premiada e diz: olha, temos aqui uma confissão, temos aqui alguém que vai testemunhar que isto aconteceu assim, não precisamos de investigar mais nada. E se esse alguém está a mentir? Esse é que é o problema, porque para todos os efeitos a delação premiada é um testemunho comprado. E portanto, uma testemunha comprada, qual é a veracidade que ela merece? Qual é a credibilidade que o seu testemunho merece? Esse é o problema. E há outro tema polémico que é a questão do confisco dos bens, não é? Eu já vi várias discussões jurídicas sobre isso. Há quem diga que deriva vem de uma diretiva europeia, que eu não acredito que seja assim. Há quem diga que já existe para certos casos e não sei o que mais. Bom, o que eu concluo é o seguinte, quer dizer, não há princípios que são inalienáveis em direito penal, e um deles é que, obviamente, ninguém pode ser condenado sem julgamento. Ora, quando a Ministra da Justiça, quando a Rita Giudice dá como exemplo um processo de crime que prescreveu e que, portanto, os suspeitos, os arguidos ou os réus não chegaram a ser condenados, às vezes nem sequer chegaram a ser julgados, porque o processo prescreveu, mas nós, Ministério Público, que temos a certeza que ele é culpado, não podemos fazer nada, já não o podemos pôr atrás das grades, mas pelo menos vamos atacá-lo onde dói, que é nos bens dele, e então confiscamos-lhe os bens. Eu acho isto uma coisa inadmissível, quer dizer, isto põe em causa os princípios fundamentais do direito criminal. E eu pergunto-me, o nosso aparelho do Ministério Público tem 4 vezes mais procuradores per capita do que tem em França, em Espanha ou em Itália. Não há falta de meios ali, não há falta de meios humanos,
nem há falta de meios técnicos para investigar. Nós não podemos, mais uma vez, estar a premiar a desorganização ou a preguiça através de mecanismos jurídicos excepcionais que violam os mais elementares direitos dos cidadãos, porque o Ministério Público não consegue de outra forma levar a cabo o seu trabalho. Quer dizer, se agora, a propósito do crime contra a corrupção, se pode dispensar o julgamento, porque se as pessoas contentam-se com uma pena que é confiscar os bens do suspeito, também podemos estender isto a outros crimes, porque é que só o crime da corrupção? E a partir daqui perguntamos, bom, se a investigação já consegue violar tantos direitos fundamentais, se agora chegarmos a um ponto em que nem sequer é preciso julgamento para se conseguir uma pena sobre os suspeitos, então pronto, quer dizer, isto é o fim do Estado de Direito. Isto não existia em lado nenhum, mesmo no tempo do Estado Novo, sobre os crimes políticos, havia um simulacro de julgamento em que era preciso fazer provas, pelo menos era preciso fazer julgamento antes de condenar as pessoas. É por isso que diz no seu texto que isto está a ficar perigoso, estou a citá-lo? Exatamente, está a ficar perigoso, por isso e porque eu não vejo quem nos acuda, porque há uma concertação geral entre os políticos de todos os partidos para não mexer no Ministério Público, porque eles têm medo da opinião pública, têm medo que se diga, olha, lá estão eles, os políticos a protegerem-se a si próprios, os políticos são todos corruptos e por isso não querem por isso querem mexer nos poderes do Ministério Público. Bom, por tabela, quem vai levar com isto é o cidadão comum, que é o cidadão comum também quem experimenta estes abusos que estão a acontecer. Se o cidadão comum não é defendido pela magistratura e se não é defendido pelos políticos que têm medo da magistratura, quem nos defende? Para concluirmos só este tema e passarmos para o improviso, eu perguntava-lhe como é que viu neste debate quinzenal desta semana a aproximação entre o Primeiro-Ministro e o líder do PS, com Pedro Nuno Santos a desafiar Montenegro para o entendimento em matéria de justiça e o Primeiro-Ministro a não rejeitar. Acha que há uma perspectiva positiva nesta aproximação? Evidentemente, qualquer aproximação nesse sentido é positivo. Qualquer gesto no sentido de, pelo menos, começar a pensar que é preciso mexer na justiça é positivo. Agora, eu tenho as maiores dúvidas porque eu nunca vi Pedro Nuno Santos realmente preocupado com estas questões. E mesmo há dias, quando ele fez um discurso em que disse que a Procuradora-Geral tinha que prestar esclarecimentos, ele não foi ao fundo da questão. Eu acho que ele não entende o fundo da questão, ou não quer entender o fundo da questão. E a mim faz-me confusão como é que ele assistiu a todo o processo de influencers sem uma palavra em defesa de António Costa, deixando que António Costa fosse defendido por pessoas fora do Partido Socialista, pessoas da sociedade civil, fossem elas que pusessem em causa a atuação do Ministério Público. E Pedro Nuno Santos, que herdou o cargo de secretário-geral do Partido Socialista, ficou calado em silêncio como se não fosse nada com o Partido Socialista. Portanto, eu não acredito que dali venha de facto grande entendimento. Ainda não percebi também qual é a posição do Luís Montenegro, seguramente não tem nada a ver com o do seu assessor Rui Rio, parece uma posição cautelosa. E, Paula, não esqueçamos uma coisa, o Luís Montenegro também está sobre investigação do Ministério Público no Porto por causa da construção da sua casa. É uma espada que ele tem pendente sobre a cabeça e eu não sei se ele terá coragem de partir, não direi ao ataque, mas pelo menos de começar a desbravar caminho nos poderes do Ministério Público enquanto estiver ele próprio sob investigação. Será para falarmos em outros episódios, eventualmente, as cenas futuras deste possível entendimento. Cumprido o tempo regulamentar deste episódio, entramos em período de descontos com a marcação do improviso. Por estes dias, naturalmente, todas as discussões passam pelo europeu e pela seleção nacional. Depois de 2 vitórias, surgiu a primeira derrota, um balde de água fria que arrefece as expectativas para a próxima fase, ou nem por isso, Miguel? Bom, agora para qualquer coisa completamente diferente, como se costuma dizer. Para mim não foi um balde de água fria porque eu não estava muito otimista desde o primeiro jogo. Eu acho que o primeiro jogo com a República Checa foi simplesmente miserável. Aí sim eu vi desmentido toda
a impressão boa que eu tinha do futebol de Roberto Martínez na fase de qualificação, onde finalmente Portugal tinha um futebol simples, atacava e marcava golos, e contra a República Checa tudo isso desabou. Eu tenho uma teoria, Paula, que o futebol é um jogo simples, que os treinadores tentam complicar o mais que podem. E tentam complicar, se calhar, para mostrar a importância que eles próprios têm, para tentar depois nas conferências de imprensa começar a explicar que eu tirei este e pus aquele porque assim as transições ficavam mais abertas pelos flancos e não sei quantos, aquela linguagem hermética que não leva a lado nenhum, e que é responsável por o futebol hoje em dia ser em 80% um jogo chato, previsível e sem aquele entusiasmo que tinha. Isso viu-se no primeiro jogo de Portugal com a República Checa, onde nós voltamos ao processo do futebol, que é passa para o lado, passa para trás, volta a passar para o lado, volta a passar para trás, volta a passar para o lado, volta a passar para trás, e parece que a baliza do adversário é uma coisa que está ali meramente decorativa. Tivemos muita sorte quando ganhámos esse jogo, voltámos a ter sorte contra a Turquia, não só porque os dois meus jogadores da Turquia só entraram a 10 minutos do fim, que estavam magoados, como a Turquia marcou um autogol ridículo, nos pôs a ganhar por 2-0, e fomos para este jogo com o selecionador de novo a fazer experiências, que é uma coisa que eu não percebo que se faça numa fase final do campeonato. As experiências fazem-se antes. E ele tanto alterna um sistema de defesa A3 como um sistema de defesa A4. E para além de fazer essas experiências que baralham tudo e que põem laterais no meio campo e laterais como centrais, para além disso ele mudou todos os jogadores, praticamente só deixou o Ronaldo e o guarda-redes. Ora, eu percebo que se roda a equipe, que se façam descansar jogadores, é essencial, mas uma equipe de futebol precisa ter uma estrutura rotinada que se vai aprimorando com os jogos e com os treinos. E essa espinha dorsal depois consente que entrem outros e saiam outros pontualmente. Mas há uma estrutura que já sabe jogar de olhos fechados. Esteja ali o A, o B, o C. Agora, quando se muda tudo de uma vez, e quando ainda por cima se muda também o sistema de jogo, tudo aquilo só pode dar confusão, e foi o resultado que deu. Daqui para a frente, pois eu não sei, quer dizer, eu acho que... Prognósticos só no final, não é verdade? Sim, mas pedíssemos à inteligência artificial para formar a equipe que deve jogar com a Eslovénia e o esquema de jogo, seguramente que ficávamos mais confiantes do que pedido ao selecionador Roberto Martínez, e isso é que é preocupante. E assim, com algo completamente diferente, concluímos mais um episódio do podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falámos de justiça, que marca os nossos dias. A sonorização esteve a cargo do João Martins. Para a semana, já sabe, voltamos a olhar a atualidade.